Segundo capítulo do Evangelho, meu reino não é deste mundo. A realeza de Jesus. Que não é deste mundo, o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título, por unânime consenso, a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, a preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real. Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Boa noite, meus caros irmãos, sejam todos bem-vindos. Que a espiritualidade amiga, o nosso Mestre Jesus, possam abençoar mais uma vez a nossa reunião e que possamos todos estar unidos no mesmo pensamento. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o Natal. Mas é o Natal com Jesus. Eu vou começar com uma pequena leitura de Lucas, onde ele diz: eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Natal, para a grande maioria de nós, geralmente nos vem à cabeça festa, confraternização, família reunida, presentes, mesa farta, Papai Noel. Mas o personagem principal desse evento, que marca toda a humanidade, que é Jesus, fica por muitas das vezes em segundo plano, esquecido por nós. Então é importante que nós façamos uma reflexão do verdadeiro significado do Natal. Para nós, espíritas, Jesus é o governador do planeta Terra. É quem participou de todas as fases que o nosso planeta atravessou e que veio aqui na Terra, pessoalmente, nos dar o exemplo para que nós possamos seguir. E ele se tornou, através desse exemplo, o divisor de águas da humanidade, onde nós temos o antes de Cristo e o depois de Cristo.
E Jesus não nasceu na Palestina, em Belém, por mero acaso. Tudo já vinha sendo preparado desde a vinda de Moisés. Antes de Moisés, todos os povos do globo, naquela ocasião, eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, não tinham um Deus único. Então Moisés, quando libertou o povo hebreu do Egito e trouxe os mandamentos, ele começou a unir o povo em torno de um Deus único. E passados esses 12.000 anos, desde Moisés, os profetas vinham ao longo do tempo preparando o povo hebreu para a vinda do Messias. Quando Jesus nasceu numa manjedoura, que é um lugar, se nós formos comparar nos tempos de hoje, é um lugar na fazenda onde os animais se alimentam, ele trouxe para nós a primeira lição, que foi a lição de humildade. A lição de que reunidos, família, amigos, não importa o lugar, e sim o sentimento fraterno que une a todos nós. Então esse primeiro exemplo de Jesus, que muitas das vezes é representado nos presépios, acaba passando batido por nós, aonde a gente fica preocupado no que vai comer, o que vai servir, o que vai vestir, o que vai ganhar, o que vai dar de presente. E Jesus, ele trouxe muitos ensinamentos para a gente ao longo dos 3 anos de pregação do Evangelho, da Boa Nova para a humanidade. Jesus, ao reunir os apóstolos, exemplificou como um verdadeiro cristão deveria ser, para que pudesse evoluir e caminhar rumo à perfeição. Porque quando todos nós fomos criados, simples e ignorantes, nós já estávamos destinados à perfeição. O problema é que a gente acha que a perfeição é muito distante, que vai demorar muito para chegar lá. E a gente acaba se acomodando nessa posição que a gente se encontra. Se um dia eu vou ser perfeito, então não importa o que eu faço, eu estou destinado a isso. E é aí que a gente se engana. Porque quanto mais nós tivermos a ideia de que Jesus é o nosso modelo, que ninguém vai ao Pai senão através dele, nós vamos continuar estacionados. E os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas do nosso convívio vão seguindo. É claro que cada um tem o seu tempo, só que nós precisamos trazer esses ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia e não lembrar dele somente na noite de Natal ou durante uma palestra espírita ou na realização do culto do Evangelho no lar. Nós temos que trazer os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, nas relações com a nossa família, com os nossos amigos, no trabalho, no respeito ao próximo. Jesus, como nos diz Emmanuel assinala que a compreensão do verdadeiro significado do Natal de Jesus requer conhecimento relacionado à missão do Mestre Nazareno e vivência dos seus ensinamentos, consubstanciados no Evangelho. Então,
o Natal não é só o nascimento de Jesus, mas é o significado da sua missão, daquilo que ele representa aqui no Evangelho. Emmanuel cita ainda 3 anunciados pequeninos na plataforma do cristianismo inteiro, na onde Lucas resumiu: glória a Deus nas alturas. Como nós podemos entender glória a Deus nas alturas, se não aceitando as determinações que estão nas leis divinas, não nos revoltarmos contra Deus, independente das provas que cada um de nós atravessa. O que nós passamos aqui, segundo a espiritualidade, não é nem 10% daquilo que a nossa consciência, enquanto nos preparamos para a reencarnação, nos pede que nos seja imposta como prova, porque nenhum de nós suportaria o peso de pagar na mesma moeda tudo de mal que nós fizemos aos nossos semelhantes nas nossas encarnações passadas. Então, não é nos revoltando contra Deus que nós vamos resgatar tudo aquele mal que nós fizemos. Então, esse glória a Deus nas alturas é, em primeiro lugar, aceitar as nossas condições, o lugar onde nós nascemos, os nossos familiares que estão ali ao nosso lado, que não é à toa. A maioria dos nossos resgates, ela está dentro de casa. Aceitar o nosso trabalho, não ter inveja do nosso próximo. E ele continua: paz na terra. Paz na terra, ela deve ser entendida na lição de fraternidade que Jesus nos trouxe. Como devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas. Boa vontade para com os homens. Boa vontade para com os homens está justamente em procurarmos servir mais do que esperar que nós sejamos servidos. Quando numa relação com outra pessoa, seja ela da maneira que for, nós esperamos muito mais ser amados do que amar, ser compreendidos do que compreender, ser servidos do que servir. E esse é o nosso erro. Nós não procuramos fazer o contrário, amar com desapego, servir sem esperar nada em troca. E Jesus vem nos mostrar em seus ensinamentos, em suas lições de humildade, justamente isso. Essa humildade de Jesus, ela nos serve em todos os nossos segmentos da vida. Essa lição de fraternidade, existe uma história que já foi retratada em livros, em canções, que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, e ela ficou conhecida como o Natal das Trincheiras. Se não me engano, em 1914, os aliados lutavam contra os alemães, e o que dividia os dois lados era justamente uma trincheira.
E durante o Natal, na noite de Natal, houve uma trégua dos dois lados. E essa trégua foi uma coisa que marcou aqueles soldados e que não ficou restrito somente àquele campo de batalha. Cada um, depois de retornar, aqueles que retornaram, contaram essas histórias nos seus países, para suas famílias, para os seus amigos, como sendo um momento único na vida de cada um, aonde por uma noite eles esqueceram que eram inimigos e celebraram o Natal. Se não me engano, quem começou foi do lado alemão, cantando uma canção de Natal, e depois do lado dos aliados, cantando outra, e o que se seguiu dali foram soldado após soldado desejando Feliz Natal para os seus inimigos. Aos poucos, alguns mais corajosos que os outros, segurando uma bandeira branca, se aproximaram da trincheira. E os outros começaram a ver, a princípio com uma certa desconfiança, mas depois, tomados justamente pelo espírito do Natal, também se dirigiram para a trincheira sem armas. E ali começou uma confraternização dessas pessoas no sofrimento da guerra, longe das suas famílias, estavam comemorando com os seus inimigos. Então apesar de tanto tempo passado, que nem todos conheçam essa história, é um exemplo que nos traz a profundidade da mensagem do Cristo, da mensagem fraterna, aonde nós devemos amar até os nossos inimigos, porque amar quem está do nosso lado é fácil. Difícil é tolerar quem pensa diferente. Hoje ficou muito evidente para nós, no momento atual, que familiares ou amigos deixassem até de conversar por conta de opiniões divergentes no cenário político, por motivos religiosos. Às vezes amigos brigam por torcerem para times de futebol diferente. Então nós temos, meus irmãos, que tentar resgatar justamente esse espírito de Natal. O que o Natal representa para cada um de nós? O que a mensagem do Cristo quis dizer para cada um de nós? A importância dos ensinamentos de Jesus, ela cruzou fronteiras inimagináveis. Só que primeiro, ela atingiu as pessoas simples. Se nós formos procurar os registros históricos da época de Jesus, dos estudiosos da Grécia, da Roma antiga, nós vamos achar muito pouco de relato histórico, porque quem conviveu naquela época, tirando as pessoas que acreditavam mesmo na mensagem de Jesus, não deram importância para o que ele viveu, a sua crucificação. Mas a disseminação do Evangelho, através dos apóstolos, através dos primeiros cristãos, cruzou os mares e as fronteiras, para que ela ainda estivesse viva entre nós. Quando Jesus anunciou que ainda viriam outros acontecimentos futuros que explicariam melhor aquilo que ele tentava explicar para a gente através de parábolas, ele se referia ao Consolador prometido,
que foi o Espiritismo, aonde através da codificação do Evangelho por Kardec e todos aqueles que ajudaram no Evangelho, no Livro dos Espíritos e tudo aquilo que se sucedeu após a publicação dos livros, nós estamos vendo aqui hoje retratados a explicação de tudo aquilo que Jesus quis dizer para as pessoas que na época, por mais que estivessem ali preparadas para acreditar em um Deus único, no Messias e em todos os seus ensinamentos, Jesus não podia falar com tanta profundidade como o Espiritismo veio nos mostrar hoje. E mais recentemente, através das obras do Chico, do que Emmanuel, do que André Luiz nos trouxeram de como funciona, de como é o plano espiritual, de como funciona uma reencarnação, de como é programada uma reencarnação, nos deixou ainda mais claro aquilo que nós devemos fazer. E isso tudo está muito relacionado com a mensagem do Natal, que é onde resgatamos aquela imagem de Jesus na manjedoura e fazemos uma reflexão de como está hoje, mais de 2000 anos passados, a mensagem que ele quis nos passar. Eu trouxe um poema de Natal para finalizar. Se vocês me permitem o atrevimento para ler um poema de Braulio Bessa, intitulado Natal, que ele resume justamente esse espírito natalino, de como nós devemos entender o verdadeiro significado do Natal. Que você, nesse Natal, entenda o real sentido da data em que veio ao mundo um homem bom, destemido, e que o dono da festa não possa ser esquecido. Vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais que Jesus. Ó balança incoerente, onde um saco de presente pesa mais que uma cruz. Sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente, ser amigo, ser parceiro, ser o abraço mais quente, permitir que nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você, nesse momento, faça uma reflexão, independente de crença, de fé, de religião. Pratique o bem sem parar, pois não adianta orar se não existe ação. Alimente um faminto que vive no meio da rua, agasalhe um indigente coberto só pela lua. Sua parte é ajudar, e o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Abrace um desconhecido, perdoe quem lhe feriu, se esforce para reerguer um amigo que caiu e tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou que ainda dá para seguir. E para aquele que errou, dá tempo de corrigir. Faça o bem por qualquer um,
sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa meio clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom, começando de janeiro, e que esse sentimento seja firme e verdadeiro. Que você viva o Natal todo ano, o ano inteiro. Então, meus caros irmãos, que nós fiquemos com essa reflexão e que possamos pensar nesse Natal no verdadeiro significado dessa data. Que o nosso Mestre Jesus possa cada vez mais se fazer presente em nossas vidas e que a espiritualidade amiga abençoe a cada um de nós. Obrigado a todos, que assim seja.